confissão de pecados, é o momento desse culto que nós aproveitamos para buscar a presença de Deus pessoalmente, cada um para si, colocando diante de Deus as suas dificuldades, os seus pecados, os seus pensamentos, para que Deus seja o Senhor na sua vida nesse momento. Oremos então, silenciosamente. Deus e Pai, exaltou a Cristo, seu Filho Jesus, levantando-o aos céus e fazendo-o Senhor de tudo e de todos. Nesta hora, devemos confessar que em nossa vida diária nem sempre temos nos submetido ao domínio do Senhor Jesus. Confessemos então a Deus os nossos pecados em oração silenciosa. Pela mediação de Cristo, as nossas preces, as nossas orações sobem ao céu a Deus. E do céu também provém a palavra de graça, a segurança do perdão que temos da parte de Deus em Cristo Jesus. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Graças sejam dadas a Deus que em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nos ama, nos perdoa e nos salva. Nós vamos louvar a Deus, agradecidos pelo perdão que dele temos recebido. Vamos louvar entoando o hino 377. Vamos ficar em pé. 377. Oh,
acolhemos as crianças da igreja no culto. Então eu convido as crianças que estão conosco para que venham aqui à frente. Hoje, o Léo e o Benjamin representam todas as nossas crianças, as crianças da nossa igreja, as crianças das nossas famílias, e nós então vamos agradecer a Deus porque eles estão aqui presentes e eles nos fazem lembrar que o reino dos céus é das crianças, e se o reino é das crianças, a igreja também. A igreja também. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta hora especial em que nos encontramos na Tua casa. Obrigado porque aqui na igreja as crianças são bem-vindas e têm um lugar especial reservado por Jesus, pelo Senhor Jesus mesmo para elas. Nós te agradecemos, ó Deus, porque estas crianças não nos deixam esquecer que para entrarmos no Teu reino, precisamos também nos tornar como crianças. O Teu reino é das crianças, e quem quiser entrar nele, precisa ficar parecido com as crianças. Ajuda-nos, ó Deus, a nos tornarmos cada vez mais parecidos com as crianças, na simplicidade, na espontaneidade, na energia, na criatividade, na dependência, na facilidade para perdoar, enfim, Senhor, em tantas virtudes que nós podemos encontrar nelas. Abençoa, Deus, estes pequeninos que estão aqui à frente e que representam hoje todas as crianças da igreja. Que a Tua bênção, Teu grande amor esteja sobre eles e sobre as suas famílias. E que as nossas crianças continuem crescendo e se desenvolvendo fisicamente, emocionalmente e também espiritualmente. Abençoa o Leonardo, o Benjamin e todos os pequeninos, todas as ovelhinhas do Senhor Jesus aqui nesta igreja, nesta comunidade. Que o Teu grande amor abrace todas as crianças nesta hora. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus, que foi criança e que amava as crianças. Amém. Que Deus os abençoe. As crianças vão descer com a tia Sônia, que preparou a mensagem para elas. Então, podem descer com a tia Sônia, que está ali na porta.
Oremos nós. Santo Deus, eterno Pai, somos gratos ao Pai pela bênção que tu nos concedes de nos reunirmos aqui na tua casa. Nós viemos aqui, ó Pai, buscar em ti o amor, a esperança, a paz para os nossos corações, a bênção para as nossas vidas. E nós queremos nesse instante te pedir, ó Pai, que tu nos prepares para ouvirmos a tua palavra. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, dá-nos entendimento para que possamos ouvir e aprender da tua palavra para o uso nas nossas vidas. Pedimos que abençoes o pastor que vai trazer a mensagem, que ela venha, Pai, já abençoada por ti, direto para os nossos corações. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém. A primeira leitura na Sagrada Escritura, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Leremos do versículo 1 até o 11. Mesmo assentados, mas com reverência, vamos ouvir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os 11 primeiros versículos. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, para que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não nos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos nos colocar em pé para a leitura dos salmos que faremos de forma alternada. Reina o Senhor, ele se revestiu de majestade. O Senhor se revestiu de poder e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Teu trono está firme desde a antiguidade. Tu és Deus de eternidade. Levanta-nos vivos, ó Senhor, levanta-nos vivos o seu caminho. Levanta os rios do seu fragor. Mas o Senhor nas
capítulo 1. Leremos do versículo 15 até o 23. Carta aos Efésios, 1º capítulo, versos 15 ao 23. Depois da leitura, cantaremos a 4ª estrofe do hino 51. Ação de graças e oração. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Palavras do Senhor. Até o 53, capítulo 24 do Evangelho de Lucas, do versículo 44 até o 53. Depois da leitura do Evangelho, nós cantaremos a 5ª estrofe do hino. E disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que o meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haverá de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome
seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até a proximidade de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado aos céus. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Palavras da salvação. Na última quinta-feira, no calendário litúrgico da Igreja, passamos pela data que faz memória da ascensão do Senhor Jesus ao céu. Assim como a Páscoa, a ascensão do Senhor não é um dia fixo no calendário. A ascensão acontece sempre no 40º dia do tempo pascal. Isto porque no livro de Atos dos Apóstolos, que lemos aqui há pouco, está registrado que, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Por 40 dias depois da ressurreição, o Senhor Jesus ficou aparecendo aos seus discípulos e dando a eles instruções antes de subir ao céu de volta para o Pai e enviar o Espírito Santo aos seus seguidores. Isto significa que a ascensão de Jesus ao céu, ela se encontra no calendário cristão exatamente 40 dias depois da Páscoa, na ressurreição do Senhor, e 10 dias antes de Pentecostes, antes da descida do Espírito Santo sobre a Igreja. Por cair sempre numa quinta-feira, o 40º dia da Páscoa, a ascensão do Senhor acaba sendo relembrada, celebrada no domingo posterior. É neste domingo. Mas o que é mesmo essa tal de ascensão? Sim, é uma subida. Ascensão é uma subida. Jesus subiu ao céu. Isso se explica pelo fato de
nos tempos da Bíblia, os seres humanos crerem na existência do universo estruturado em 3 andares. No andar térreo, que é o lugar onde nós estamos, a Terra, o mundo dos viventes. Abaixo da Terra, abaixo do andar térreo, o andar de baixo, que é o mundo dos mortos. Na língua hebraica, o Sheol, ou na língua grega, o Hades. E o andar de cima, o térreo, o andar de baixo, o mundo dos mortos, o térreo, onde nós estamos, e o andar de cima, o céu. O céu onde Deus habita. Então, é nessa estrutura, nessa forma de imaginar o universo, é que se compreende a ascensão. Jesus, da terra, ele morreu, desceu ao mundo dos mortos, mas ele ressuscitou, subiu para a terra de novo. E da terra ele sobe ao céu, ele ascende ao céu. O Senhor Jesus volta para o Pai, portanto, sobe para o céu. Jesus viveu, realizou seu ministério na terra, morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos, deu instruções aos seus amigos por 40 dias, depois foi embora para o céu, prometendo voltar um dia. Mas até agora, nada. Ainda não voltou. Qual o significado desse evento para nós? A ascensão do Senhor. Que sentido tem para nós e para a nossa vida cristã? Em primeiro lugar, nós devemos saber que, subindo ao céu, Jesus Cristo assumiu todo o poder sobre o céu, sobre a terra, sobre todo o universo. Foi exatamente isso que lemos na carta de Paulo aos Efésios. Ali o apóstolo Paulo escreveu de modo muito claro: Deus Pai ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não somente no presente século, mas também no vindouro. O Pai colocou o Filho acima de tudo e de todos. Tudo foi colocado debaixo dos seus pés, voltando para o Pai. Jesus Cristo, o Filho, reassume a glória que era sua por natureza. Seu poder está acima dos governos humanos. Seu poder é superior ao das autoridades humanas. Seu nome se sobrepõe ao de qualquer outra pessoa, seja no passado, seja alguém no presente ou ainda alguém que virá no futuro. E é por isso que o mesmo apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, escreve que há de chegar o dia, há de vir o dia em que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Subindo ao céu, assentando-se ao lado direito do trono do Pai, o Senhor Jesus é elevado a uma posição de soberania inigualável. Ninguém há maior do que Ele. E isto, irmãos e irmãs, isto deve nos encher de alegria e de esperança, pois nós
que somos os seus discípulos, os seus seguidores, os seus servos, nós os que levamos o seu nome como cristãos, os que testemunhamos o seu evangelho, os que pregamos a sua vitória sobre a cruz e a morte, nós temos ao nosso lado um Senhor poderoso, poderoso. É Ele mesmo quem nos diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Isso é importante. Jesus subiu ao céu, mas isso não significa que Ele fugiu da terra, que Ele está longe de nós. Não. Ele tem poder, Ele é onipresente, está no céu e está conosco aqui na terra ao mesmo tempo. Ele permanece ao nosso lado e assim será todos os dias até o fim dos tempos. O nosso Senhor subiu ao céu e para lá subindo assumiu todo o poder sobre o universo e sobre as nossas vidas. Em segundo lugar, devemos saber que subindo ao céu, Jesus agora está junto ao trono de Deus Pai e intercede por nós junto ao Pai Celestial. O Senhor Jesus é o nosso intercessor, Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso representante junto ao conselho da Trindade. Jesus nos defende junto ao trono celestial, como está escrito lá na primeira carta de João: se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele pede ao Pai em nosso favor. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, registra com clareza essa verdade. É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O autor da carta aos Hebreus, com toda a razão, escreve que Jesus Cristo pode salvar totalmente os que por Ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E ele continua escrevendo: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ou seja, Jesus Cristo no céu, ao lado do trono do Pai, é maior do que todos os sacerdotes. Ele é, por excelência, o sumo sacerdote, o único que pode verdadeiramente nos defender junto ao Pai Celestial. Esse ensinamento deve nos encher de confiança e de coragem. Nós não dependemos de nós mesmos ou exclusivamente de nossas orações. Também não dependemos das orações de outras pessoas que tenham mais acesso aos ouvidos de Deus do que nós. Jesus Cristo viveu como
como ser humano em nosso meio, Ele sabe perfeitamente o que significa ser humano, como nós. E agora, Ele está no céu, junto de Deus, intercedendo por nós. Em outras palavras, nós dependemos de Jesus Cristo, que é ouvido por Deus, que entende das nossas fraquezas, das nossas falhas e que suplica a Deus em nosso favor. O nosso Senhor Jesus subiu ao céu e para lá subindo, intercede por nós, junto ao Pai. Em terceiro lugar, devemos saber que, subindo para o céu, Jesus abriu para nós a porta do céu. A porta do céu estava para nós fechada, mas Ele abriu para nós a porta do céu. Eis o que escreve o reformador protestante João Calvino na sua obra clássica, A Instituição da Religião Cristã, abre aspas, com sua ascensão ao céu, o Senhor abriu o acesso do reino celestial, que através de Adão fora fechado. Ora, uma vez que Cristo nele entrou em nossa carne, como se em nosso nome, daí se deduz que o que diz o apóstolo, a saber que, em certo sentido, nele, Jesus, nós já nos assentamos nos lugares celestiais. Por isso não esperamos o céu em esperança desnuda, mas já o possuímos em nosso cabeça. Fecha aspas. Jesus abriu para nós a porta do céu, porta que havia sido fechada por Adão e Eva por causa do pecado. Por meio dele, Jesus Cristo, podemos novamente entrar no paraíso, entrar no jardim, entrar no Éden, na morada celestial. Eis o que nos diz o Senhor Jesus lá no Evangelho de João: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E o mesmo evangelista registra na sequência as palavras conhecidas do Senhor: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por Jesus, temos novamente um caminho para o Pai, um caminho para o céu. Não corremos o risco de nos perdermos e não conseguirmos chegar ao destino celestial, se trilharmos o caminho aberto por Jesus. Quem anda no caminho de Jesus chega ao céu, entra no céu, como Ele no céu também se encontra. Mas, mais do que isso, quem está unido com Cristo não precisa esperar a eternidade para entrar no céu, não. Quem foi unido a Cristo pelo batismo, quem professa o nome de Cristo como Senhor e Salvador, quem ouve as palavras de Cristo e se esforça por praticá-las na sua vida, este já está no céu. Já está no céu. O céu já é uma realidade para ele, como escreveu Paulo. Mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos, e juntamente com Ele
nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É isto. Em Cristo Jesus já assentamos nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus, unidos a Cristo, já morremos para o pecado, já ressuscitamos para a vida eterna, já assentamos nos lugares celestiais. Isto é, para nós, a vida eterna prometida por Deus já começou. A vida eterna não é vida somente depois da morte, não. A vida eterna para nós já começou. Quem tem a Cristo já tem o céu, já vive no céu. É o que nós cantamos nas palavras do antigo hino, que eu sempre me alegro em recordar. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, é céu a Cristo conhecer. Oh, aleluia! Sim, é céu fruir perdão aqui, na terra ou no mar, por onde for, com Cristo estar, é céu ali. Com Cristo estar, não importa onde, com Cristo estar, é céu ali. O nosso Senhor subiu ao céu e para lá subindo, abriu para nós a porta do céu. Com Jesus já podemos experimentar o céu. Neste 7º domingo do tempo pascal, recordando a passagem do 40º dia da Páscoa, não deixamos passar despercebida a ascensão do Senhor Jesus ao céu. Não podemos esquecer que Ele subiu ao céu. A ascensão do Senhor não é apenas a lembrança de um evento extraordinário no encerramento do ministério terreno de Jesus. A ascensão do Senhor possui significado para nós. Subindo ao céu, primeiro, subindo ao céu, Jesus assumiu todo o poder sobre o universo. Segundo, no céu, Jesus intercede por nós junto ao Pai. Terceiro, retornando ao céu, Jesus abriu para nós a porta do céu. Temos acesso ao céu, porque o Senhor Jesus foi à nossa frente para nos abrir o caminho. Por isso, irmãos e irmãs, não devemos desanimar nas nossas lutas diárias. Não precisamos ter medo diante dos desafios da vida. Jesus subiu ao céu. Ele está acima de todos os poderes deste mundo que possam nos ameaçar. Ele nos defende junto ao trono da graça de Deus. Ora por nós diante do Pai. Ele nos mostrou o caminho para entrarmos no céu também. E para nós deixou uma porta bem aberta para que nós possamos entrar com Ele no céu. E não devemos nos esquecer também do céu. Do céu, Cristo nos envia o Espírito Santo. É o que nós vamos celebrar no próximo domingo, dia de Pentecostes. Do céu, Cristo não nos deixa órfãos, sozinhos, envia para nós o seu Santo Espírito. Deus seja louvado pela vitória de seu Filho. Com Ele, Jesus, já estamos no céu, a partir de já, aqui e agora. Amém.
Amém. Amém. Em resposta à palavra de Deus, nós vamos reservar este momento de oração, momento de intercessão. Temos no nosso boletim muitos pedidos, muitos nomes, muitos motivos pelos quais interceder. De forma especial também, nós devemos recordar que esta semana que nós estamos iniciando é a semana de oração pela unidade cristã. É a semana em que os cristãos oram para que sejamos cada vez mais unidos como um só povo, uma só igreja do Senhor Jesus. A semana de oração pela unidade cristã, ela antecede o domingo de Pentecostes, que é o início da igreja. Então nós vamos orar também nesta hora e somos desafiados a orar durante esta semana para que as divisões que existem entre os cristãos, que essas divisões caiam por terra, que essas divisões sejam superadas. Católicos, protestantes, presbiterianos, metodistas, anglicanos, luteranos, pentecostais, batistas, estas divisões são humanas. Acima de tudo, somos a igreja do Senhor Jesus. As denominações humanas são importantes apenas e tão somente na medida em que nos unem à única igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Vamos orar pela superação das divisões entre os cristãos. Nós vamos orar também nos preparando, porque nesta semana a nossa denominação, a IPI do Brasil, ela realiza a chamada Semana de Pentecostes. A cada dia desta semana nós vamos meditar um pouquinho na obra do Espírito Santo. O tema desta semana, neste ano, é o avivamento, né? Pentecostes e avivamento. Eu vou colocar no grupo da igreja lá no WhatsApp o link, né, para as mensagens que serão, os vídeos que serão disponibilizados pela nossa denominação nesta semana. Amanhã, primeiro dia, é uma mensagem com o reverendo Messias Anacleto Rosa. Ele vai falar sobre a oração e o avivamento. A oração e o avivamento. E assim, durante todos os dias desta semana, a semana do Pentecostes, vamos nos unir em oração, vamos acompanhar como igreja essa semana especial. Então, com esses motivos, nós vamos reservar aqui alguns instantes para a oração de intercessão, colocando diante de Deus também as nossas maiores necessidades. Oremos por alguns instantes em silêncio.
Santo e eterno Deus, pela mediação de Jesus Cristo, pela intercessão do Senhor Jesus, recebe, ó Deus, as nossas preces, as nossas petições, os motivos que apresentamos a Ti nesta hora de oração. Tem misericórdia de nós, Senhor. Atende a Tua Igreja nas suas maiores necessidades. Nós oramos pelos enfermos, nós oramos pelos corações enlutados, nós oramos por aqueles que estão abatidos, com problemas, desesperançados. Nós oramos por aqueles que estão desempregados, por aqueles que têm carência material. Ó Senhor, atende a nossa prece. Tu conheces as nossas lutas, as nossas crises, as nossas dificuldades, os nossos desafios. Tu sabes, ó Deus, daquilo que nós mais precisamos. Por isso, Senhor, sê propício a nós que somos pecadores, pela Tua graça e misericórdia. Continua cuidando de cada um de nós, das nossas famílias, da nossa igreja, do nosso país, do nosso mundo. Ouve, ó Deus, ouve a nossa intercessão, a nossa súplica nesta hora. De forma especial, Senhor, nós oramos pela Tua Igreja, para que seja una, para que seja conhecida pela unidade. Ó Senhor, nós sabemos que muitas vezes, como cristãos, como aqueles que levam o nome do Senhor Jesus, vivemos em desarmonia com a Tua vontade, pois por motivos muitas vezes até banais, nos separamos, nos dividimos, nos distanciamos. Ó Senhor, tem misericórdia, ajuda-nos para que, apesar das diferenças que existem naturalmente em todos os seres humanos, apesar das diferenças, possamos ser unidos naquilo que é mais importante, unidos na Tua Palavra, unidos no Teu Evangelho, unidos na pregação, unidos no testemunho, unidos na diaconia, unidos na missão, na evangelização. Ajuda, Senhor, para que cristãos de diferentes igrejas possamos nos unir naquilo que é mais importante, naquilo que temos em comum, e assim possamos dar um testemunho mais coerente com a Tua Palavra, mais coerente com o Teu Evangelho. Atende-nos, Senhor, pela mediação de Cristo Jesus, nesta semana, que possamos orar pela unidade, que possamos orar por avivamento, para que sejamos vivos pelo Teu Espírito, cheios de vigor na Tua Igreja, no Teu trabalho, na tarefa que temos como Igreja do Senhor Jesus, aqui na terra, aqui neste lugar, onde o Senhor nos colocou para testemunharmos o Evangelho. Ouve, ó Deus, a nossa oração e atende-nos pela Tua graça, pela mediação de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É no nome dEle que nós oramos desde já, agradecidos. Amém. Nós vamos entoar o cântico Pai, faz-nos um. Eu vou cantar primeiro, e os irmãos, as irmãs que não conhecem a música vão ouvir. É muito fácil, é muito intuitiva a melodia, e aqueles que não conhecem ouçam primeiro, e depois nós repetiremos as duas estrofes, cantaremos
novamente as duas estrofes. Pai, faz-nos um. Nós vamos dedicar ao Senhor as nossas ofertas. Aqueles que já transferiram os seus dízimos, as suas ofertas materiais para a conta bancária da igreja, esse é o momento de realizarmos a consagração. Aqueles que trouxeram suas ofertas, seus dízimos, os mantimentos para o trabalho diaconal nesta noite, enquanto cantamos da primeira até a terceira estrofes do cântico Tua é a Glória, nós teremos a oportunidade de vir à frente e também dedicar aqui ao Senhor as nossas oferendas. E é claro, mais importante do que a oferta material é a oferta da nossa vida, é a dedicação do nosso coração, aquilo que somos, aquilo que temos. Nós vamos encoar, então, vamos ficar em pé, vamos cantar da primeira até a terceira estrofes, cântico ordinário 489. Amém.
Nós vamos orar então, agradecendo a Deus pelas suas dádivas, pela sua providência, consagrando ao Senhor as nossas ofertas, dízimos, mantimentos para o trabalho diaconal, principalmente consagrando ao Senhor a nossa vida. Eu vou convidar a diaconisa Márcia para nos dirigir nesta oração de gratidão e de dedicação a Deus das nossas vidas, das nossas ofertas. Senhor Deus, Pai amado, graças te damos, ó Pai querido, por tudo que está sendo oferecido no seu altar, Senhor amado. Toda a dedicação, Senhor amado, tudo que foi entregue para a obra social, Senhor, as ofertas, os dízimos, Senhor, e também, ó Pai amado, aquilo tudo que é ofertado, Senhor, os nossos dons, os nossos talentos, ó Pai amado. Tu és merecedor de toda essa gratidão ao Senhor amado, por ti fazermos, Senhor querido, e que possamos sempre de coração aberto, Senhor, estar trabalhando para a tua obra, Pai amado. Fica conosco, perdoa os nossos pecados. Amém. Amém. Vamos cantar a última estrofe. Irmãos e irmãs, esta é a mesa do Senhor e o nosso Salvador convida todos aqueles que nele creem para participarem desta refeição espiritual que ele mesmo preparou para nós nesta noite. A mesa é do Senhor, o convite é dele também para nós. Todos os batizados com água em nome da Trindade, todos os que tenham Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, todos os que estão em paz, em comunhão com Deus e com os irmãos, todos os que se sentem carentes da graça de Deus, são bem-vindos, são convidados, são chamados a esta mesa de comunhão. Nós vamos fazer como o Senhor Jesus fez naquela última Páscoa com os seus discípulos. Antes de partir o pão, antes de distribuir o cálice, ele rendeu graças ao Pai. Ele abençoou os alimentos da mesa e então, depois disso, eles participaram daquela comunhão. Nós também faremos a oração de ação de graças, a oração eucarística e depois participaremos da comunhão. Oremos. Deus eterno, pelo teu poder, tu elevaste Jesus Cristo às alturas para reinar sobre nós. Louvamos-te porque ele derruba tiranias que nos ameaçam com a destruição e desmascara ídolos que exigem nossa lealdade. Agradecemos-te porque só Ele comanda a nossa vida, libertando-nos para amar com sua própria compaixão a humanidade confusa, sofredora e sem esperança de nosso tempo. Glória
sua refeição com os apóstolos, sua morte descida ao Hades, e proclamamos sua ressurreição e ascensão em glória. E te pedimos que nos plenifiques com teu Espírito, enquanto tomamos do pão e do vinho, e nos conduzas ao banquete preparado para os povos, com os patriarcas, profetas, apóstolos e mártires, quando afinal, livres do pecado e da morte, para sempre te glorificaremos através de Cristo, nosso Senhor, em nome de quem oramos na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças como fizemos agora. Então, ele partiu o pão e, tendo partido, distribuiu, deu aos seus amigos, os seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo que é dado por vocês, comam dele todos, façam isto em memória de mim. De igual modo, depois de haverem ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice com vinho. Ele ofereceu este cálice aos seus discípulos, os seus amigos, e disse: tomem, bebam dele todos. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, sangue derramado por amor de vocês. Façam isto em memória de mim, todas as vezes que dele beberem. Enquanto entoamos o hino 358, os presbíteros da igreja distribuirão os elementos da Santa Ceia do Senhor. Nós vamos receber estes elementos conosco. Vamos segurá-los conosco até que todos sejam servidos. Depois que todos forem servidos juntos, em comunhão, como um só corpo em Cristo Jesus, nós participaremos. Louvemos a Deus. Em
Todas as vezes que vocês comerem deste pão, todas as vezes que beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha de novo. Vamos participar desta comunhão com Deus e com os irmãos. Nós te louvamos, Senhor, pelo alimento espiritual da Tua Palavra, pelo alimento espiritual deste sacramento. Te louvamos agradecidos porque na mesa da Palavra e na mesa da Santa Ceia do Senhor, somos alimentados em Cristo Jesus. Louvado sejas, ó Deus, que assim, nutridos espiritualmente, possamos dar bom testemunho do Evangelho ao sairmos do templo, onde quer que o Senhor nos enviar. Nós oramos mais uma vez agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a nossa vida, o nosso coração, agora que ouvimos a Sua Palavra e participamos da Sua mesa. Que haja paz no nosso coração, paz no nosso lar, paz na nossa família, paz na nossa igreja. Vamos saudar, cumprimentar o irmão, a irmã, com a paz do Senhor.
vamos receber a palavra que nos envia para o mundo, que nos envia para a missão nesta semana. Agora, com fidelidade, coragem e alegria, saímos para continuar todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, no poder do Espírito Santo. Vamos em paz para amar e servir ao Senhor. Vamos cantar o hino final 160, em pé. Que a paz de Deus os envolva e que a coragem de Deus os sustente. E que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre vocês, irmãos e irmãs, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém.
presença de todos os irmãos, todas as irmãs aqui conosco nesta noite. Bom ver hoje a Cláudia, o Gessé, a Natália aqui com a gente também, o José Roberto que nos visita nesta noite. Muito obrigado, José Roberto, pela tua presença. Que Deus o abençoe. Também aqueles irmãos, aquelas irmãs que nos acompanharam pela rede social da igreja, pela internet, que estiveram conosco, mesmo à distância. Nós também agradecemos a sua companhia e esperamos que numa próxima oportunidade vocês possam estar aqui conosco presencialmente no culto aqui no templo. Irmãos, irmãs, encerramos o último culto da noite. No próximo domingo, o culto será pela manhã, às 10 horas, e como nós temos noticiado a igreja já há algumas semanas, a partir de junho, nós não teremos mais atividades à noite aqui na igreja. As nossas atividades serão concentradas todas pela manhã. Então, próximo domingo, último domingo de maio, é o dia de Pentecostes. Venha para celebrar conosco o culto às 10 horas da manhã. E a partir de junho, aí novos horários. Escola dominical às 9 horas e o culto às 10h15. Escola dominical às 9 horas e o culto às 10h15. Nós esperamos que todos venham para a escola dominical e fiquem conosco para a celebração do culto na sequência, tá bom? Vamos ficar atentos aos novos horários. Próximo domingo ainda o culto é às 10 horas da manhã. Não vamos deixar os boletins aí nos bancos, eles têm informações importantes para a vida da igreja, e eu quero reforçar um aviso que está aqui. É o encontro da família do Presbitério Bandeirante. Próximo sábado nós estaremos juntos enquanto famílias das igrejas do nosso presbitério. Próximo sábado no sítio Calixto, em Guarulhos. O endereço está aqui. A ideia é que nós cheguemos cedinho lá no sítio, né, para tomarmos o café juntos às 8 horas da manhã. Cada família deve levar aquilo que vai servir para o seu almoço. O almoço vai ser um piquenique. Então, cada família deve levar lá os alimentos, as bebidas que vão consumir nesse piquenique. Nós vamos aproveitar um dia de comunhão, de confraternização. Teremos, claro, um momento de louvor, haverá uma palestra para as famílias ali, e depois desse momento devocional, teremos o restante, né, do dia para conversarmos, caminharmos, brincarmos, estarmos juntos ali naquele lugar especial. Aquelas pessoas que desejam ir, mas ainda não deram o nome, por favor, procurem a Leila ou o Wilson para dar o nome, porque nós precisaremos apresentar para o presbitério agora, no início da semana, a quantidade de pessoas aqui da nossa igreja que vai participar. Então, não vão embora antes de dar o nome para a Leila ou para o Wilson. Eu espero que nós tenhamos um bom grupo aqui da igreja participando lá no próximo sábado. Bom, esse é o aviso mais urgente. Vamos todos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Uma boa semana a todos os irmãos, a todas as irmãs. Eu devo encontrar alguns na terça-feira, na telinha, no estudo bíblico virtual, na quarta-feira no estudo bíblico aqui na igreja à tarde, no sábado lá no encontro da família, ou então no domingo, no próximo domingo aqui na igreja, no templo, às 10 horas. Estamos todos em paz, que o Senhor nos acompanhe.